Gravação iniciada. Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento, nossa sessão extraordinária do dia 9 de abril de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes. Votarão nessa sequência. Nós estamos aqui na nossa pauta da tarde. Há uma previsão de sustentação, um pedido de sustentação oral do item da pauta 146, de relatoria do Dr. Wesley, Anita Hope da Silva. Vou pedir para a Tainá convocar a patrona, por gentileza. Ok, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Patrona, eu falei patrona, né? É Vicente, né? Item 146 da pauta da São Vicente. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, doutor Vicente. Doutor Vicente, boa tarde. O senhor nos escuta? Desculpe, eu não tinha visto que estava silenciado. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso colegiado. Nós vamos dar início ao julgamento do item 146 da pauta, Anita Hope da Silva. Inicialmente, o doutor Wesley, que é o relator, vai fazer a leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. O doutor Wesley fará a leitura do voto e a gente iniciará os debates aqui na turma, ok? Eu vou pedir que o senhor só gerencie a qualidade do seu vídeo, nesses 3 pontinhos do lado do telefonezinho vermelho, colocar em baixa definição, a gente não tem problema de instabilidade, e eu vou pedir que todos silenciem os microfones. Eu vou dar a palavra para o Dr. Wesley. Estão me ouvindo bem? Sim. Trata-se de julgamento de embargos de declaração postos tempestivamente pelo contribuinte contra acórdão de recurso voluntário, datado aí do dia 3 de março de 2020, julgado por este colegiado, que deu parcial provimento ao recurso, contendo a ementa abaixo transcrita. O dispositivo se deu nos seguintes termos: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer a decadência do exercício de 2005 e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Registra-se ainda que a unidade preparadora opôs embargos nominados para que fosse realizada a fundamentação da decadência no voto vencedor. Entretanto, o despacho de admissibilidade não acolheu o pedido da unidade preparadora, uma vez que a fundamentação da decadência encontra-se no voto relator, da qual foi acolhida de forma unânime pelo colegiado. Dentre as matérias questionadas pelo contribuinte e acolhidas pelo despacho de admissibilidade dos embargos postos, transcrevo-as para a delimitação do julgado. Então, foram acolhidas de 4, somente 2
solicitações do contribuinte para análise. Lapso manifesto quanto à base legal citada em referência à preclusão administrativa transcrita no voto vencedor, e omissão quanto à análise do pedido de diligência. Basicamente, este é o relatório, presidente. Lembrando aqui que este voto ele teve parcialidade acolhida, e no mérito ele teve um voto vencedor, inclusive proferido aqui pelo nosso colega doutor João, que foi acolhido por maioria. E a matéria, diga-se de passagem, apenas para registrar que não li a ementa, né, mas ela trata-se de imposto territorial rural, e foram debatidas as materialidades do processo, a fim de que se mantivesse, no caso, por maioria de votos, a autuação referente a contribuinte, né, que teria tido a seu desfavor esse auto de infração referente ao ITR das suas, até então, consideradas terras do seu imóvel, de 2 matrículas que foram, ao longo dos anos, desmembradas em outras matrículas. Esse é o breve relatório, presidente. Ok, doutor Wesley, obrigada. Passa a palavra ao patrono. Relator, o senhor poderia repetir só os 2 itens que o ED foi acolhido, foi recebido para ser acolhido, falhou na hora? Claro, foram opostos, tá, 4 itens pelo contribuinte e somente no despacho de admissibilidade aceitos 2. Primeiro, o lapso manifesto quanto à base de cálculo citada em referência à preclusão administrativa transcrita no voto vencedor, e o segundo, omissão quanto à análise do pedido de diligência, que não teria sido transcrito no acórdão e nem analisado segundo o contribuinte, que foi aceito pelo despacho de admissibilidade. 2 itens. Ok, doutor, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Eu queria inicialmente agradecer a todos, é sempre um prazer estar aqui conversando, espero que seus familiares, pessoas que serão queridas para vocês estejam bem. Para mim foi cair uma sexta-feira de sol para estar aqui conversando com vocês. O processo trata de ITR, né, do ITR de 3 anos calendário, sendo que um deles já foi reconhecido a decadência. Eu vou tentar fazer um breve resumo e abordar também essas questões do... Em 1955, o pai da contribuinte comprou um imóvel, uma área titulada, né, com uma escritura, e depois, no ano seguinte, em 1956, ele fez uso capião numa área próxima. Então, assim, a gente está falando aqui, doutor Paulo, de uma situação, um levantamento que foi... Esse aqui é o levantamento que deu origem a tudo, tá? A gente está vendo um levantamento feito em 1956, sem nenhum critério. Depois os laudos mostram que as medidas sequer são proporcionais. O valor constante aqui, o tamanho da linha sequer é proporcional. Sim, vários problemas. Bom, vamos continuando. Então, adquiriu uma parte em 55, adquiriu uma outra área em 56, as áreas eram adjacentes. Em 1980, o pai da contribuinte entrega essa área para a Refloresc, uma empresa estatal de Santa Catarina, reflorestadora, para atuar no reflorestamento. Fim do contrato, 20 anos depois, a Refloresc devolve uma área para o pai da contribuinte. Nessa época, já o pai da contribuinte já havia falecido. Quando eles recebem a área, eles constatam exatamente isso que a gente está vendo agora, que as matrículas não correspondiam à verdade. Ou seja, aquilo que foi devolvido era muito inferior àquilo que efetivamente diziam nas matrículas. Isso ensejou uma ação judicial do pai da contribuinte, espólio, né, do pai da contribuinte, contra a Refloresc. Qual o tema que ficou centrado nessa ação? A Refloresc recebeu a área que estava nas matrículas
ou já lá em 1980 a área já não era aquela? Então a pergunta que ficou nessa ação judicial foi: qual era a área de fato em 1980 que foi entregue à Refloresta? Essa foi a questão discutida no processo. Várias perícias judiciais, o interesse da contribuinte sempre foi provar que aquela área existia. Eu estava naquele momento fazendo um papel contrário. Eu pretendia provar que a área existia. Depois de diversas diligências, diversas fotos, ficou comprovado pela decisão, pela perícia judicial e pela decisão que em 1978 a área já não era aquela que dizia na matrícula. Ou seja, a contribuinte, que naquele momento tinha todo o interesse de mostrar que a área que ela tinha entregue era maior, perdeu o processo. Nesse meio tempo, ela faz um recurso de apelação e ela começa a receber as primeiras notificações de TR. E aí ela passa a ter um interesse oposto, porque assim, do mesmo lado que para fins de TR ela quer provar que a terra não existe, para fins no processo judicial ela quer provar que a terra existe, ela também não sabia o que fazer. Então é contratado um novo laudo pericial, mas um laudo pericial para convencimento dela, tá? Que parte e chega à mesma conclusão do laudo judicial, que a área não existia, que a área das matrículas não existia já desde 58. Na verdade, a conclusão do laudo é que houve uma sobreposição. Se a gente voltar aqui e olhar o laudo, fica claro o problema. Essa aqui é a área do uso capião, o levantamento faz 3 pontinhos aqui, ó, e diz que o resto da área está para lá. Mas a verdade é que não, a verdade é que sempre houve uma sobreposição de área. Nunca existiu essa área total descrita lá. Bom, então o contribuinte vai e desiste da ação judicial, tá? Então ela reconhece que de fato a área não existia, essa ação judicial transita em julgado, e aí a contribuinte agora se volta para o processo administrativo, assim, ok, eu já entendi que a área não existia, o judiciário já entendeu que a área não existia, vamos agora provar na esfera administrativa que a área não existe, que é uma prova super cabulosa. Provar que algo não existe, se eu tiver que um dia provar que um ser celestial não existe, eu vou ter uma prova bem difícil de produzir. Bom, desistiu da área, e aí, o que acontece nesse meio tempo? Assim que ela percebe, essa área é vendida. Que área que é vendida? A área que existe. Então, o comprador faz um novo levantamento topográfico. Ele queria fazer uma compra de corpos, né? A compra do que existe. E quanto é que é o valor que existe? 984 mil. E essa é a área alienada. Ou seja, o comprador, em loco, verifica quanto existe e compra aquela área. E aí aqui a gente talvez tenha além do problema lá atrás, um levantamento de 1956, sem nenhuma condição mínima, a gente tem o segundo momento, que é o que deveria ter se feito? Deveria ter se retificado essas 2 matrículas para que efetivamente existia e transferido essa matrícula para o próximo comprador. O que o registro de imóveis fez? O registro de imóveis pegou aquela matrícula inicial, segregou numa nova matrícula os 984, e aí sobram 2 matrículas sem nenhum palmo de terra. Nenhum palmo de terra. E aqui está o problema todo. E aí eu estou aqui no processo há vários anos tentando mostrar o que é que não existe. Vocês não estão me vendo, só estão vendo o lançamento. Tá bom. Não, desculpa. Eu achei que dava para mostrar as 2 coisas no sistema não permite. Okay. Então, sim, do que trata o ITR? O ITR trata do ano 2005, 2006, 2007. Mas eu já tive lançamento de 2008, 2009, 2010, todos eles já cancelados pelo Conselho. Cancelados por quê? Porque ficou demonstrado que a prova não existia. Num dos julgamentos, foi devolvido o processo para a instância, feita uma diligência, uma extensa diligência. O auditor, que merece aqui todo o reconhecimento, um auditor bastante conhecido aqui de Florianópolis, fez um trabalho super minucioso e chegou à mesma conclusão que nós. Olha, não tem como identificar essa área. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma área que hoje é o centro de Tijucas, o centro da cidade. Se essa área existisse, o nosso interesse seria, sem sombra de dúvida, ter essa área. Só que agora eu estou num ponto em que eu sequer consigo resolver o problema da matrícula, porque eu estou desde 2013 com uma ação judicial que eu tenho que citar todo mundo, praticamente todo o centro de Tijucas. Assim,
Eu estou me movimentando, né? A contribuinte está se movimentando. Bom, vamos lá. Então, o ITR de 2005 e 2006, 2006 e 2005, decadência, o objeto do ITR é 2006 e 2007. Ok. O voto vencedor reconhece que existem vários documentos, né? Existe um rol bem farta documentação juntada, e demonstrando que o terreno não existe. Infelizmente, o voto vencido, o voto vencedor, ele pega um único documento e reconhece a preclusão do relatório de um dos laudos. Tá? Então, uma questão aqui que ficou foi a preclusão de um documento. Os embargos declaratórios tratam sobre 4 itens. A preclusão probatória, estou dizendo o seguinte, olha, ok, vocês podem assumir que o laudo que veio aos autos em 2016, ele está precluso. Acho que teríamos que discutir aqui se não é causa do parágrafo 4º que autoriza, né? Se esse laudo não veio aos autos exatamente para contrapor os levantamentos que a DRJ fez, dizendo que aquela prova não era suficiente. Bom, tudo bem, mas além disso, a gente tem outros, mais de 40 documentos no processo que não foi analisado se foram abrangidos pela preclusão ou não. Eu tenho laudos anteriores, eu tenho a perícia que foi juntada, o resultado da diligência que foi juntado e foi realizado no outro processo, eu tenho ofícios do INCRA dizendo que ela não tem propriedade rural, eu tenho documentos da prefeitura dizendo que aquela área é sobreposta e é ocupada por terceiros. Então, assim, tem mais um vasto rol probatório que, mesmo reconhecida a preclusão do laudo que veio aos autos de 2006, porque esse é um documento, eu teria ainda mais um vasto arcabouço probatório, que inclusive foi o que o voto vencido, ele se apegou em vários documentos, e o voto vencedor disse que esse aqui documento estava precluso. Bom, eu peço então para que seja analisado se de fato o documento estava precluso, se não é uma das exceções do parágrafo 4º, eu peço para que, mesmo reconhecida a preclusão, que se analise o restante da documentação sob o ponto de haver um cessamento de direito de defesa. Um documento está precluso não significa que o restante dos documentos pode ser ignorado. Eu trato sobre a ausência de fundamentação legal para afastar o princípio da verdade material. O voto vencedor diz que afasta o princípio da verdade material sem indicar o fundamento legal. O voto vencedor faz uma manifestação dizendo que a inércia do contribuinte, olha, não há inércia do contribuinte. O contribuinte tem uma ação judicial desde 2013 para providenciar a adequação das matrículas e mais. O contribuinte já tem inclusive, um processo administrativo dentro da Receita para corrigir o cadastro. Então, assim, não há inércia. E, por último, há um silêncio sobre o pedido de diligência. Se a questão é probatória, se entendeu que as provas não são suficientes, se superou a questão foi reconhecida a preclusão de um laudo, mas nada se falou sobre os demais laudos, sobre o mesmo resultado da diligência feita em outro processo, estou dizendo o seguinte, olha, então talvez seja o caso de determinar uma diligência. Isso aqui eu fiz só para vocês terem a ideia, isso aqui é o rol de documentos que não foi analisado. Então, assim, eu tenho um rol gigantesco de documentos que não foi analisado. Eu trago as matrículas, eu falei para vocês que a área que foi identificada foi vendida. Então, 2 laudos. Um laudo partiu disso, partiu da verdade, né, partiu do terreno que existia, e colheu as matrículas de todo ao redor, para provar que aquela área não existia. Ou seja, eu trago outras matrículas que contestam a matrícula anterior, elas estão contrapostas, elas existem sobre a mesma área. Isso não foi considerado, e o segundo laudo, ele parte daquele laudo da ação judicial, que não é possível verificar. Então, assim, eu vou terminar, estou encerrando, presidente, vou trazer aqui, eu poderia analisar os laudos com vocês, para a gente chegar, para entender o que é justo, mas eu separei 3 documentos aqui, que eu acho que tento resumir isso. Esse aqui é o parecer técnico do município de Tijucas, na ação judicial. O imóvel apresenta registro em áreas sobrepostas, e as áreas atuais representadas na planta do levantamento topográfico conferem com as áreas apuradas no cadastro imobiliário, escritas atualmente em nome dos atuais proprietários do loteamento tal e tal, que não é contribuinte. Ou seja, na própria ação judicial
de reconhecimento da inexistência daquelas áreas nas matrículas, de retificação das matrículas, o município vem e diz que não tem interesse, aquelas áreas são de outros. A Fazenda Nacional vem e diz que não tem interesse. E aí eu tenho o ofício do INCRA dizendo que não existe imóvel rural em nome dela. Então, assim, esse de 2012, tem um anterior de 2010 também dizendo que aquela área, que ela não tem área rural, e por fim, foi juntado agora o processo, até porque o contribuinte só teve acesso agora, o despacho decisório da Receita Federal da nona região fiscal. Eu tenho um processo administrativo em que eu estou dizendo o seguinte: olha, o cadastro é completamente imprestável. O imóvel não existe. Sequer deveria haver cadastro, há necessidade de atuar de ofício para corrigir isso. E o que veio a resposta que a contribuinte teve acesso agora recentemente, ainda não foi cientificada? É dever da administração praticar atos de ofício para corroborar o cadastro, a pedido de retificação, o cancelamento do registro de imóvel do cadastro rural do Pet, cujos dados são sabidamente inconsistentes. E é exatamente com base nisso que o auto está centrado, né? E aí vem um trecho do que eu separei da decisão. Com efeito, a situação cadastral do imóvel tal, ou seja, é o imóvel sobre o qual o incídio e técnico nós estamos discutindo, exige uma decisão por parte da administração, pois resta evidente que os dados dele constantes mostram precários e nada confiáveis. O fato da autoinfração lavrada ter sido aniquilado pelo CAF por falta de clareza e certeza demonstra cabalmente que os seus dados não se prestam sequer a manter lançamentos atuais e futuros do TER. Com base nessa decisão, foi cancelado inclusive as exigências da contribuinte a apresentar ITR, que ela não apresenta ITR porque ela entende que ela não é. Então, sim, eu vou deixar aqui, esses são os pontos, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Tá? Esse é o último processo que versa de TR sobre essa área. Então, sim, eu espero que a gente consiga, de fato, resolver essa questão. A gente está discutindo levantamentos topográficos com GPS em loco versus um levantamento topográfico de 56. Presidente, eu agradeço imensamente a sua atenção, relator, e devolvo a palavra ao senhor. Obrigada, doutor. Eu passo a palavra, então, ao doutor Wesley para fazer a leitura do voto. Portanto, passando aqui as considerações do voto, após o acolhimento dos embargos, nesses dois itens, passo a analisá-los. Lapso manifesto quanto à base de cálculo citada em referência à preclusão administrativa transcrita no voto vencedor. O embargante sustenta que o dispositivo legal citado no voto vencedor para fundamentar a ocorrência da preclusão para apresentação de documentos é inexistente. Ocorre que, neste caso, o conselheiro utilizou o artigo 16 para mencionar sobre a preclusão, né, das provas, e mencionou, se eu não salvo engano, o artigo 15, parágrafo 3º, quando na verdade seria, o artigo 15, parágrafo 4º, quando na verdade seria o artigo 16, parágrafo 4º. Então houve ali um erro material somente, que passamos a corrigir neste momento o erro material somente do número do artigo do PAF. Quanto à omissão ou análise do pedido de diligência, a embargante alega o seguinte: o silêncio sobre o pedido de diligência no recurso voluntário manejado tempestivamente, a contribuinte requeriu expressamente a realização da diligência. No entanto, não foi observado isso no voto proferido pela turma e por este conselheiro. De fato, o voto deste relator não se pronunciou sobre o pedido de diligência. Em seu recurso voluntário de folha 151 e seguintes, a recorrente expressamente assim solicitou. O item, que se fosse realizado aí a questão da diligência nos moldes do PAF, para que se responda os quesitos apresentados no item B do presente recurso voluntário. O item B citado em seu recurso, tal como em sua peça de impugnação, diz respeito sobre o seguinte: duplicidade de exigência
ilegitimidade. Caso superado o item anterior, mantendo-se a exigência, apesar da demonstração de que a propriedade de fato pertence a terceiros, deve-se analisar o oferecimento da área à tributação pelo proprietário possuidor. É provável que o ocupante do terreno, seja como proprietário ou como possuidor, tenha cumprido a determinação legal e apresentado a declaração do ITR. Citou a legislação. No caso, o ITR teria aí como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, por natureza. Nota-se que o emprego da conjunção ou indica a impossibilidade de exigência concomitante. Como deve ser, como o dever também recai sobre o possuidor. É indispensável, além do presente processo, identificar o ocupante do imóvel, que também se qualifica como sujeito passivo, e verificar se este já apresentou a respectiva declaração e quitou o ITR. Caso contrário, estará sendo afrontado o artigo 125, inciso 1 do CTN. Em função do novo levantamento das certidões das matrículas do imóvel, há indicação de um extenso rol de pessoas a serem verificadas. Eu transcrevi ali, são 39 identificações realizadas e constatadas pela contribuinte. E aí eu transcrevi a título de amostragem cinco possíveis possuidores identificados, né? Cabe notar, já no recurso da fiscalização, no curso da fiscalização, houve a anotação de que existem terceiros que não há recorrente sobre a área. A propriedade, a própria autoridade fiscalizadora anotou o CPF número X ao lado do nome do senhor Luiz Carlos Galotti, nas folhas 37. No entanto, não há no processo qualquer indicação a esta pessoa questionando sobre a apresentação do ITR. Sobre o tema delegacia de julgamento em Campo Grande, afirmou a planta topográfica de setembro de 2005, relativa ao projeto de desmembramento, folha 37, não relaciona ao imóvel em questão a área ali atribuída a Luiz Carlos Bayer. Causa preocupação a declaração da autoridade julgadora de primeira instância. O objeto da planta topográfica, das citadas folhas, é uma parte do imóvel vendido pela contribuinte em 2000. No entanto, em seus arredores deveria constar o restante do terreno descrito nas matrículas de folhas 22 e 24, vez que o terreno eram de terceiros. No entanto, a planta afirma que ao lado da área vendida não há qualquer parcela de terra de propriedade da recorrente autuada. Consta na planta da folha 37 a indicação de Luiz Carlos Galotti, e a DRJ sequer o intimou para prestar informações, limitando-se a pesquisar imóveis com as mesmas características do imóvel em análise em nome de Luiz Carlos Galotti. Pela redação do julgador de primeira instância, é possível, na verdade é impossível saber se existe imóvel no cadastro, mas sem as mesmas características. Dito de outra forma, pode existir um imóvel do senhor Luiz Galotti, que, por não possuir as mesmas características do imóvel sob análise, não foi relacionado pela DRJ. Ou ainda, não é possível afirmar se existe qualquer bem cadastrado para fins do ITR do senhor Bayer, no mesmo município. A providência da DRJ não analisou, não auxiliou em nada no esclarecimento, na verdade, das dúvidas existentes e no deslinde do processo. Na impugnação foi requerido o cancelamento do lançamento ou alternativamente a realização da diligência para relacionar o nome e o CPF do possuidor do imóvel, o referido possuidor, se ele, o possuidor declarou a área para fins de ITR do ano de 2005, e caso negativo, se possui comprovante de recolhimento do IPTU do mesmo período. E renovou-se aí o pedido de diligência em sede recursal. Em sede de primeira instância, foi indeferido tal pedido de perícia porque este meio de prova serve para esclarecer pontos duvidosos
que exijam conhecimentos especializados e não para substituir o ônus do sujeito passivo, relativamente à produção das provas que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos autos. Em relação ao exposto, questiona-se como poderia a recorrente fazer prova em relação à existência de declaração de ITR entregue por terceiro. Como saber se há pagamento de ITR da totalidade da área ou da parte dela? Como poderia um particular compelir terceiros a prestar as informações necessárias ao esclarecimento das situações fáticas necessárias ao deslinde do presente processo? Além disso, a requerente afirma categoricamente que não possui a posse do imóvel descrito e não conhece a área total das matrículas de 1955 a 1956. A planta elaborada em 2005 indica nome de outras pessoas ao redor das áreas que o recorrente de fato possuía e alienou. É um grande indicativo da inexistência da posse alegada desde o primeiro momento da fiscalização. Tal informação é corroborada pelo novo levantamento realizado e pelas matrículas apostadas. Pois bem, portanto, a recorrente entende que, ao eleger o possuidor como sujeito passivo, o legislador pretendeu eximir a pessoa indicada no registro imobiliário quando a mesma não tem qualquer ingerência sobre a área. Neste caso aí, as obrigações do ITR são de quem se encontra na posse do imóvel. A fiscalização deveria identificar os ocupantes do imóvel que também se qualificam como sujeitos passivos para verificar se os mesmos já apresentaram a respectiva declaração de pagamento do tributo. Conforme se verifica da transcrição acima e da decisão de primeira instância, que não acatou o pedido de diligência para entender que não caberia verificação por meio de diligência sujeito passivo da obrigação tributária, em razão de que entendeu não haver dúvidas, este julgador entende ao contrário. Ocorre que, tal como foi no voto deste relator, houve, no meu entender, dúvidas quanto não somente à metragem do imóvel, mas também quanto aos possuidores do imóvel em questão, que constam ao total de 39. Na época, eu tinha dado provimento ao recurso e, por isso, talvez passou batido a questão da diligência. A recorrente alega veementemente que não é titular do imóvel, argumento que herdou o imóvel representado pelas matrículas número 24859 e 24860, os quais totalizaram a metragem especificada aí para vocês, indicada também na matrícula número X aí. A primeira parte do terreno havia sido adquirida em 1955 e a segunda, adjacente, foi adquirida por Usucapião em 1956. Afirma que desde 1980, o referido imóvel estava arrendado à empresa estatal Reflorestadora de Santa Catarina, sendo que, ao fim do contrato, constatou suposta restituição a menor da área, o que motivou a ação judicial número X contra a Refloresc. No curso do iludido processo, constatou-se que antes de 1980 já haviam outros possuidores. 1980. Foi juntada, igualmente, cópia de espelho processual da ação retificadora, do cancelamento e encerramento do registro imobiliário em relação a matrículas 24.859. Até a data do julgamento do presente acordo do recurso voluntário, não havia sentença lançada, e folhas 483 e 645. Afirma a recorrente que, em questão de mérito, acerca da titularidade da propriedade, foi enfrentada nos autos final 2013-72 e 2013-48, cuja ementa está assim redigida, assim colocada aos senhores. Tal fato se comprova com as diversos documentos juntados ao feito, igualmente aos laudos técnicos juntados. O artigo 34 do CTN determina que quem é o sujeito passivo do imposto do ITR, relacionando aí a propriedade, a titularidade do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. De fato, a recorrente constou como proprietária das matrículas, mas informa uma série de transações dos usufrutos de imóvel por meio do Usucapião, bem como de comprovações tanto na metragem quanto da legitimidade passiva, e tentou as provas que estariam ao seu alcance para as alegações de seu direito, exemplo do ofício do INCRA, informando que a recorrente não teria em seus cadastros de imóvel a sua propriedade, folha 134, entre outras informações destacadas na certidão da matrícula do imóvel. Este conselho já teve decisão favorável a contribuinte, no sentido de que o proprietário não tivesse como dispor da terra de forma plena, não teria como exigir o imposto devido. Como assim eu transcrevo aí uma decisão do conselho até antiga,
da perda da posse do imóvel e legitimidade passiva do proprietário que foi despojado da posse. Assim sendo, levando em consideração que outros processos administrativos também tiveram decisões favoráveis a contribuintes, bem a contribuinte em questão, né, bem como também tiveram diligências deferidas, entendo ser possível o deferimento da diligência requerida no presente feito, frente às dúvidas trazidas pelo recorrente, dificuldade de produção da prova ao contribuinte quanto a esse requisito, sendo, contudo, que está indicando 39 possuidores como alguma identificação de CPFs, entendo ser necessária a verificação da relação dos possuidores dos imóveis citados na matrícula XX, averbadas no registro de imóvel, que foram desmembradas posteriormente em outras matrículas, mas que nesse auto de infração foram objetos de levantamento e autuação. Nessas circunstâncias, sobre o princípio da verdade material, bem como da relatividade da formalidade em processos administrativos fiscais, voto por acolher os embargos opostos pelo contribuinte contra acordo de recurso voluntário número X, proferido por este colegiado, sanando a omissão ao deferir a diligência requerida no presente processo, a fim de que sejam constatada a relação dos possuidores destacados pelo contribuinte em seu recurso, devendo ser relacionado aí os seguintes quesitos, já lidos aqui, tá? E, igualmente, solicito também qual a metragem da posse do imóvel destes indicados. Ainda deve ser verificado pela unidade preparadora se houve sentença no processo judicial relacionado ao número X, que tramita na segunda vara de civil da comarca de Tijuca de Santa Catarina. Neste último, solicito colaboração dos colegas para verificar se subsistiria essa informação aqui para a unidade preparadora sobre esse processo judicial. É com o voto, presidente. Obrigada, doutor Wesley. Eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, que solicitou a palavra. Sim, eu queria que o patrono esclarecesse acerca da diligência já realizada em relação ao lançamento do ITR de exercícios posteriores, né, que teria sido favorável ao contribuinte. Se isso foi juntado aos autos? Do presente processo, não é isso, doutor Paulo? Isso. Sim. Doutor, por gentileza, o senhor pode esclarecer? Claro, que foram juntados aos autos, estão apostados, e esse é inclusive um dos quesitos que a gente está levantando, assim, olha, quer assumir que existe a preclusão de um item, mas existem vários outros, inclusive, é impressionante o trabalho de diligência realizado pela autoridade preparadora. Ela intimou intimou o cartório, tentou fazer levantamentos, e chegou à mesma conclusão de nós. Então, assim, sim, existe, sim, foi juntado ao processo. Só para esclarecer mais uma coisa, o recurso voluntário é de 2012. Muita coisa se descobriu de 2012 até hoje. Então, talvez, e esse processo tem juntadas de documento a cada fase do processo. Tem pelo menos 4 pedidos de juntada de documento. E documentos, claro, todos eles inexistentes. Está esclarecido. Está esclarecido. Ok, doutor, obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor João. Boa tarde, o patrono e aos colegas. Eu me lembro desse processo e me lembro da discussão à vida. Doutor Paulo, o relatório de diligência você pode encontrá-lo na folha 657 seguintes. E, como disse o patrono, é um relatório bem extenso, bem detalhado, muito bem feito. Mas, infelizmente, ele não chega a uma conclusão. E esse é o ponto essencial. Eu gostaria também de fazer um reparo aí ao que foi dito da tribuna, a respeito do voto vencedor que foi da minha lábia. Bom, na verdade eu não disse, fui eu que disse que o contribuinte teria sido inerte. Eu reproduzi a conclusão do auditor que fez a diligência. Só para ficar claro. Perfeito. Ao tratar da diligência, a certo ponto o auditor diz, olha, mas o próprio contribuinte não se moveu para juntar os elementos aqui, no caso ele estava falando sobre confrontantes e a prova de que a área não existe. A situação essencial é que alega o contribuinte que vendeu tudo o que tinha de imóvel, mas ainda assim ficou o registro lá no cartório de imóvel de 2 matrículas, se não me engano, 2 matrículas, que ninguém sabe onde está essa terra. Essa é a alegação. Segundo a recorrente, essa terra não está lá. E por que essa terra não está lá?
segundo o recorrente, porque quando foram feitas as matrículas, foi feito o registro de uma área maior que a área de fato existia, e essas duas matrículas não teria terra correspondente. Essa sempre foi a alegação do recorrente. E todas as questões que o recorrente alega, que ele foi buscar os seus direitos para comprovar isso, desde a época da venda do imóvel, passando pela questão dos tributos, ele sempre bateu na mesma questão. Olha, mas o papai falou que tinha essa terra, não é possível que não tenha. E depois que vê que não tem, o papai estava errado. Quando ele fez o usucapião, ele pensou que tinha terra, mas não tem, não. Essa foi a questão colocada pelo recorrente. Entretanto, tem um ponto aqui essencial, e aí eu tenho que dar também, né, doutor Wesley? Eu não posso concordar com o que o senhor colocou aqui no seu voto, que é com relação ao sujeito passivo. O ITR é um tributo lançado por homologação, com base na declaração do sujeito passivo. A gente falou do ITR, se não me engano, 2013. O contribuinte veio declarando essa área, ele declarou a gleba, ele declarou o imóvel de 855,1 hectares. Ele sujeitou-se, ele ofereceu esse imóvel à tributação. Então, em princípio, ao apresentar a declaração na condição de contribuinte do ITR, seja na condição de contribuinte por ser proprietário, seja na condição de ser possuidor, independente da condição dada pela lei, ele apresentou a declaração e apurou o tributo para pagar esse ITR, ele declarou que tinha esses 855 hectares, desfazer esse lançamento, que é um lançamento feito a partir da declaração do contribuinte, requer, eu acho, provas contundentes. E esse foi o teor do voto vencedor. Há controvérsia sobre a matéria, sobre a questão da existência da área? Parece que há essa controvérsia, isso não tem dúvida. E justamente por haver controvérsia sobre a existência ou não da área e também sobre o tamanho que seria essa área, justamente por existir essa controvérsia, não é possível afastar os elementos que são os elementos de prova do lançamento, que foram a declaração do contribuinte e as duas matrículas registradas no cartório. Esse foi o teor do voto vencedor. Bom, essa matéria não foi devolvida. O que foi devolvido foi o pedido de diligência. Aí essa diligência, doutor Wesley, eu entendo que ela já foi concluída. Tudo bem, não está nesses autos, não foi concluída nesses autos, mas foi trazida aos autos. Nessas coisas que eu falei para o doutor Paulo, 657 e seguintes. E a diligência também não é conclusiva. E só para destacar, a diligência, que é bem extensa, muito detalhada, ao final ela aponta aqui uma série de documentos, que são esses 40 e tantos documentos que o patrono se referiu, que estão nos autos, traz a indicação dos documentos que o auditor que fez a diligência analisou. Ele faz análise documento por documento, analisa confrontante por confrontante, analisa o fundamento da ação de usucapião, que foi o croquis, que foi feito por um agrimensor, que não teria competência pericial, mas, enfim, foi o croquis que foi utilizado. Contesta o croquis com base em informações, aí sim, de um perito que sobrevieram a essa ação de usucapião, e aponta cada um dos documentos em que ele conclui. A única conclusão que ele chega do resultado da perícia não é se a área existe ou não existe. Ele só chega a uma conclusão. É uma área confusa. Essa conclusão ele chega. Ele mostra, olha, aqui tem matrículas derivadas que não apresentam a dona Anita como confrontante. Quer dizer, se foi derivado daquele imóvel da dona Anita, ela deveria ser confrontante, mas aqui tem um problema de registro aqui. Ele admite isso. Mas ele não consegue afirmar se ficou área remanescente após a venda para a empresa Refloresc, ou se não ficou. E se ficou, qual seria o tamanho dessa área? Ele não consegue afirmar isso com os documentos que estão nos autos. Então, ele apresenta aqui os documentos que ele utilizou. Eu não sei, doutor Wesley, se é o caso de fazer nova diligência com o risco de se chegar ao mesmo resultado, porque os elementos são, a não ser que tenha um fato novo, mas, em princípio, os elementos aqui são os que estão nos autos, da folha 2 até a folha
1.347. Eu não sei se seria frutífera a nova diligência. Esse é o ponto. Se tem um fato novo a ser apreciado por quem for fazer essa diligência. Eu entendia desde o começo a questão da problemática da área. Claro que eu sei que no passado o rigor para o registro de áreas não havia nem os meios tecnológicos que existem hoje para você saber com precisão qual que é o tamanho e a localização de cada área. Entendo tudo isso. Mas o que a gente tem que decidir aqui é a diligência vai resolver o problema ou não? A que foi feita não resolveu. Ele conclui dizendo, olha, não, dá para saber que tem confusão na área, mas não dá para dizer que a área não existe. E nem que tamanho seria. E aí, diante do resultado dessa conclusão da diligência, que eu fiz o voto vencedor e disse, olha, se a diligência é inconclusiva, eu tenho que ficar com os elementos que são os mais seguros que existem nos autos. Que são dois. A declaração do próprio contribuinte dizendo que tem a terra e apurando o tributo sobre a área de 855 hectares, e as duas matrículas do cartório que indicam essa área. E digo mais, no voto vencedor eu disse ainda, olha, se problema há, tem que resolver o problema na origem, tem que resolver lá na matrícula. Eu sei que o contribuinte procura ou está procurando fazer isso, mas o fato é que hoje, ou no momento do lançamento, existia uma matrícula que apontava para a existência dessas áreas. E existia uma declaração do contribuinte que apontava para a tributação dessa mesma área. Eu acho difícil afastar, porque eu não vi nos autos, e o fiscal que fez a diligência também não viu, nada que prova em contrário. Prova que tem uma confusão. Prova que tem um inconformismo do contribuinte ao dizer, poxa, mas eu estou pagando imposto numa área que eu não tenho. E esse inconformismo está provado aqui no recurso dele. Mas não tem a prova de que a área ainda existe. É só esse que é o ponto. Eu não sei se é o caso de abrir uma nova diligência para se chegar a essa mesma conclusão. Poderíamos ter, naquela ocasião, como o doutor Wesley fez, ter entendido o seguinte, diante da confusão, desonera. Seria possível. Mas essa posição já foi vencida. Entendeu o colegiado no momento que, diante da confusão, mantém-se o lançamento com base nas duas matrículas e na declaração de TR. Porque a diligência foi inconclusiva. Eu até gostaria de consultar o patrono, doutora Sheila, se após essa diligência, fatos ou documentos novos que poderiam contrapor o resultado inconclusivo da diligência já foram autuados. E se sim, pode justificar uma nova diligência. Do contrário, a gente vai estar mandando esse processo de volta à comunidade preparadora ter esse enorme trabalho. É só olhar o relatório para ver o trabalho que demorou muitos meses para fazer essa diligência, com certeza. Para chegar à conclusão que já se chegou. Doutor, o senhor pode responder, o doutor João Maurício? O seu microfone está desligado. Obrigado. Eu entendo perfeitamente sua consideração. O senhor está me dizendo o seguinte, existe uma certidão de nascimento de Deus e eu tenho que provar que ele não existe. E o senhor esperava que o julgador, que a autoridade preparadora dissesse que Deus não existe. Ele tivesse convencido disso. Essa prova não vai existir. E esse convencimento é difícil. Assim, eu entendo. É de fato a gente está num momento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, há um documento novo. Há o documento, na verdade, a tributação se dá com base no cadastro de imóveis rurais da Receita. O documento novo é exatamente o despacho decisório dizendo que aquele cadastro, que é a origem do fato gerador, ele não se presta para nada. Sim, há um documento novo, esse documento foi ajudado ao processo e é super recente. Nós nem recebemos esse documento ainda, não houve a ciência, a gente obteve lá a cópia dentro do ECAC dele. Então, a resposta é sim. E aí eu queria acrescentar aqui, então assim, eu vou reforçar o meu pedido para que essa questão seja analisada sobre a ótica do artigo 149, inciso 8 do CPN, que é exatamente para solucionar esse caso. Em que momentos deve-se assumir fatos posteriores ao lançamento? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, presidente. Eu vou falar. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor Paulo.
Acabou que o João Maurício já se estendeu bastante sobre a questão da diligência que já consta dos autos. Eu acho completamente desnecessária a realização de uma nova diligência que vai chegar à mesma conclusão. E essa diligência não será feita, entendeu? A unidade de origem vai juntar esse documento que já está nos autos, que ao final gera uma dúvida sobre o fato gerador. Essa dúvida esteve presente na sessão de julgamento e no mérito decidiu-se contra o contribuinte, diferente do que ocorreu nesse processo em que foi em que foi feita essa diligência, que a decisão foi favorável ao contribuinte diante da incerteza. Mas esse processo, essa questão de mérito está decidida, entendeu? Então, esse colegiado não tem legitimidade para alterá-la. Eu entendo que a diligência está feita, não foi apreciada, entendo que deve ser negada, porque já veio aos autos o que poderia vir com base nos documentos constantes do processo, entendeu? Então, eu acho que não tem como mudar o decision, entendeu? Acho que não pertine realizar uma diligência por fatos que já foram diligenciados e que a diligência já está nos autos, acho. Paulo, obrigada. Doutor Wesley pediu a palavra, doutor João e depois doutora Letícia. Então, eu acho que é interessante, já que foi levantada a questão da diligência, citada aqui, a diligência realizada, que foi mencionada, tá? Salvo engano, ocorreu, deixa eu ver, só pegar a data aqui da diligência. Ela teve em 2000 e... Eu já vou pegar aqui a data da diligência. Não sei se foi 2012, 13, enfim, ou posteriormente. O que é de se levar em consideração da suposta inconclusão da diligência, o que deixa mais desconfortável ainda em data venia não deferir a diligência, no meu ponto de vista, primeiro, a autuação que se baseou pela matrícula do imóvel, Registro de Imóveis de Tijucas, concluiu que, em razão dos esclarecimentos, informamos este registro notarial, não tem como meio de afirmar se existem áreas sobrepostas àquelas matrículas. Ela não conseguiu concluir se haveria as áreas sobrepostas, né? Ou seja, seria até desfavorável ao contribuinte. Mas, na sequência, o contribuinte informa o número de uma ação judicial em que ele ajuizou para, né, identificar esses possuidores. E também há uma informação que no relatório é dito o seguinte: olha, como é que até agora não foi feito esse registro da área? Por que se a contribuinte ajuizou uma área, teria ela ganho, ajuizou uma ação contra essa área floresca, teria ela ganho a ação para diminuir, salvo engano, para 200 e alguma coisa hectares de uma área que seria mais de 700 hectares ou mais, por que ela não registrou no cartório de registro de imóveis? Ora, porque me parece que tem uma confusão, obviamente, de possuidores do imóvel. E há uma ação judicial de 2013 ou 12 em diante, se eu não me engano, o patrão não pode até me corrigir, a longa data que não transitou em julgado e que lá está rolado os possíveis possuidores. E com essa dúvida, diante do que já foi trazido aqui sobre a própria metragem, e que outros 2 ou 3 processos administrativos foram acatados à diligência como áreas duvidosas, dando decisão favorável ao contribuinte, e que não foi objeto nessa diligência para verificação específica neste processo judicial que está tramitando da contribuinte contra possíveis possuidores, tanto é que não está aqui na diligência o número desta ação judicial, e ele diz, olha, realmente, então, olhem a ação judicial, porque ela pode trazer outras informações, e ele arrola 39 possíveis possuidores. Então, por isso, doutor João, eu manteria o meu voto, porque eu fiquei na dúvida em relação a essa situação levantada. Entendo, obviamente, que tem que estar na matrícula, ela estaria como proprietária da área total, mas há uma grande confusão aqui, e não, salvo engano, não é pouca, notando a metragem com as pessoas que estão possuindo esse imóvel,
que em outros 2 ou 3 processos, acho, salvo engano, já foram dados de deferimento a contribuinte. Com base nessa diligência, né? Uhum. Também. Vou passar a palavra para o doutor João. Eu vou ser breve. Eu tinha pedido esclarecimento, muito obrigado ao patrono por esclarecer. Eu entendo que tem sim um fato novo. Esse despacho decisório que o patrono exibiu na tela aqui, ele é de maio de 2020, 20 de maio de 2020, e ele se refere a esse mesmo imóvel. O nosso acordo, ele foi de 3 de março de 2020. Então, esse fato novo, ele é inclusive posterior à decisão que a gente havia tomado. O relatório de diligência, doutor Wes, só para a sua informação, o senhor falou sobre a data, ele é de 2016, setembro de 2016. Então, me parece que talvez fosse o caso, doutor Paulo, de submeter o processo à unidade preparadora para confrontar o resultado da diligência já efetuado, que está aqui, que analisou todos os documentos, concordo que não vai fazer de novo a mesma análise, ela já foi feita. Com esse fato novo, que é a existência de um despacho decisório que anulou esse cadastro de TR aqui. Eu não sei quais foram os motivos pelos quais a unidade preparadora anulou essa inscrição de TR, que é o NIF, é o mesmo NIF, 4.631.64997. Talvez os fundamentos para a anulação desse NIF modifiquem o resultado da diligência que havia sido efetuada há 4 anos antes. Porque eu realmente não sei. Eu acho que é importante a gente saber apenas o seguinte, esse imóvel, cujo NIRF, cujo cadastro está sendo anulado, essa anulação tem efeito para o exercício de 2013, ou aconteceu algum fato que motivou essa anulação, que implica, por exemplo, a inexistência do imóvel, essa que é a grande tese do recorrente, o imóvel inexiste, ele não existe. Se alguém que fez esse despacho decisório, depois da diligência, com outros elementos, chegou à conclusão que o imóvel não existe, talvez até a ação judicial, mas chegou a essa conclusão por algum motivo, se foi essa a conclusão que ele chegou, essa diligência pode afetar, pode trazer efeitos infringentes ao nosso julgado. Mas veja, não é fazer uma diligência nova para aqueles elementos que já estavam atuados, ela já foi feita. Mas é confrontar a conclusão não porque foi inconclusa, mas confrontar o resultado dessa diligência com esse fato novo que é o despacho decisório que anulou esse cadastro desse imóvel. E que não está nos autos. Porque se estivesse nos autos, a gente podia analisar isso agora. Mas não está nos autos. Foi trazido da tribuna. E presumo também não esteja no recurso, porque é mais recente do que o recurso. Mas eu acho que é um fato novo relevante. Presidente, o senhor me permite 1 minuto? Sim, doutor. A tese do contribuinte nunca foi de que a área não existe. É sempre que a gente não é proprietário da área. O que a gente acha acredita que aconteceu é uma sobreposição. Então, algum palmo de terra existe lá, não há dúvida, o município de Tijuca está lá. Mas, assim, há uma sobreposição de matrículas. A gente traz outras 36 matrículas que são exatamente no mesmo local. Então, assim, alguma matrícula está errada. Ou é aquela que tem alguém em cima, ou é a minha. Desculpa, era só esse. Obrigada, doutor. Eu vou passar para a doutora Letícia e a gente coloca em votação. Não, presidente, eu ia falar exatamente a questão de datas, que o doutor João mencionou ali, que eu reputo que nós temos que conhecer esse documento em sede de embargos. E, no caso, eu acho que é hábil, sim, a embasar, a fundamentar uma diligência, nesse sentido. Né, porque, por questão de economia processual, não faz sentido uma diligência que já foi feita em outro processo, inclusive, né? Mas era exatamente essa questão de data. Eu fiquei na dúvida também em relação... E tem esse processo judicial também? Teve alguma decisão posterior à diligência?
O doutor pode me esclarecer? Infelizmente, não, presidente. A gente está numa fase, foram os últimos confrontantes foram citados. Então, assim, a gente teve teve que conversar com a juíza, foi muita gente, nem a gente identificar. Os últimos foram citados agora por edital, mas infelizmente eu não tenho nenhuma decisão do processo ainda. Então, o último documento é esse despacho mesmo. O despacho é no processo administrativo, né? O despacho é no processo administrativo da Receita, do CAFI, do Cadastro de Imóveis Rurais. Ok, doutor, obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor Wesley. Wesley, a gente não está te ouvindo. Tem que chegar mais perto do microfone. Já estão me ouvindo agora? Alô? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Não, só para esclarecimento, essa diligência que está sendo aqui, talvez, discutida e talvez deferida, ela não é uma diligência repetida, é outro tipo de diligência. Aí o patrono pode até corrigir se eu estiver errado, mas a diligência que foi feita nesse outro processo tinham 3 itens ou até questões diferenciadas. Por exemplo, a metragem do imóvel. Eu não estou solicitando aqui a metragem do imóvel propriamente dito por si só. Eu estou solicitando também os interessados, os possuidores, para verificar nessa ação. Então, assim, não é uma diligência repetida, em que pese poder repetir algum item ou outro, porque elas foram mais extensas, inclusive, por outros colegiados, foram mais, assim, aprofundadas naquele momento. E não é o que está neste recurso aqui específico solicitado. Então, estou só deferindo que o patrono, a contribuinte pediu. Mas não tem correlação idêntica, ela é um pouquinho diferente. Ok, então. Então, podemos colocar em votação? Não, então, doutor... Presidente, eu só quero entender o seguinte. Há um levantamento de um fato novo, que eu não estava sabendo também, veio aqui na sustentação oral, por meio de memoriais, inclusive, e o doutor João levantou isso. A gente vai votar esse fato novo para encaminhar o pedido de diligência com base no que o João falou ou no que eu estou trazendo exatamente? É isso que eu queria entender um pouquinho. Ou são os dois ao mesmo tempo? Uma coisa não excluiria a outra. Já que vai fazer uma diligência, poderíamos avançar também, não sei. Doutor João. Bom, eu mantive o voto como até agora está, né, do Dr. Wesley. Eu divergiria, não quanto à realização da diligência, mas quanto ao tipo de diligência. Por quê? Porque o patrono até oportunamente me corrigiu aqui, dizendo que a grande discussão sobre a área é quem é o dono, já que tem cunhado de matrícula do imóvel ali. Esse imóvel existe, tem até uma cidade, mas de quem é o imóvel? E tem todo sentido, porque desde o começo, desde quando o imóvel ainda estava arrendado, o proprietário ele arrendou uma área maior, achando que tinha toda aquela área, depois quando a empresa mediu e foi comprar, falou, mas a área que eu arrendei, na verdade, é menor que essa que está no papel, pagou pela área menor, não foi isso? Pagou pela área que a empresa mediu lá e viu que constatou que estava. Aí o proprietário falou, não, mas a minha área era maior que essa, vamos ver o que está acontecendo. Tem cunhado de matrícula em cima da mesma área. Agora está se discutindo na justiça de quem é a área. É isso mesmo, doutor? O senhor acabou de dizer agora? Não, não está se discutindo, não existe nenhuma ação judicial discutindo de quem é a área. A discussão era com a Refloresc e a gente já entendeu que a gente nunca entregou a área grande, a gente sempre entregou a área menor. O que há na justiça é uma ação judicial contribuinte para extinguir as matrículas, em que não há contestação de ninguém. Ou seja, eu estou dizendo, indo até o Poder Judiciário, dizer o seguinte, aquela matrícula está errada, eu quero extinguir essa matrícula porque eu não sou proprietário. E já passou o prazo de contestação e ninguém contestou. Ou seja, ninguém está dizendo que eu sou proprietário de fato. Claro, porque não tem ninguém. Isso na vida real não existe, né? Perfeitamente. Obrigado, doutor. Então, a minha diligência que eu apontei, doutora Sheila, é quanto ao fato novo que me parece ser relevante e pode modificar o lançamento, que é verificar, a autoridade preparadora verificar se os fundamentos daquele despacho que anulou o CAFIR, que anulou o NIF do imóvel, se eles modificam o resultado da diligência. Porque o que eu imagino, eu não li o despacho decisório,
patrono tem conhecimento dele, tem ele aí, mas eu não li, mas deve estar lá os fundamentos dizendo, olha, por exemplo, vai dizer, esse imóvel não existe, ou esse imóvel não é de propriedade desse contribuinte, não sei qual foi a razão, mas por algum motivo foi cancelado o imóvel. E qual que é o efeito de cancelar o NIF? O efeito é impossibilitar tributar aquela área, porque aquela área passa a não existir mais para efeitos tributários. E você tem várias hipóteses de cancelamento desse cadastro. Pode ser porque se juntou a um outro imóvel, que já tinha um outro cadastro, então você cancela um deles e tributa aquela área toda. Pode ser por isso. Pode ser porque a área foi vendida e o proprietário que vendeu fez uma nova declaração, teve um novo NIF, ficaram 2 NIF para o mesmo imóvel, tem que cancelar um. Então, tem vários motivos pelos quais pode levar ao cancelamento do cadastro. E um dos motivos pode ser a inexistência dessa área em nome desse contribuinte, inexistência de fato. E se esse foi o fundamento do cancelamento desse cadastro, vai ter efeitos infringentes na nossa decisão. O Paulo está certo. Quanto à questão de mérito, nós já decidimos, isso não se discute mais. E decidimos de forma diferente dos demais colegiados. Que foi, olha, a matrícula e a declaração de TR são suficientes para determinar o sujeito passivo desse tributo. Essa foi a nossa decisão. Os outros colegiados decidiram, não, diante da incerteza da propriedade, não é possível determinar o sujeito passivo. Essa foi a decisão deles. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. Estamos discutindo por que foi cancelado o imóvel. Porque se foi cancelado porque o imóvel não é dele, aí sim vai ter efeito infringente. Mas se foi cancelado por um outro motivo, pode não ter efeito infringente. Sim, sim. Então, a proposta do Dr. João é confrontar esse documento com a diligência que já foi efetuada lá nos autos do outro processo. Dr. Wesley, o senhor vai manter os termos da diligência, como o senhor está propondo? Eu vou fazer o seguinte. Fazer uma nova diligência? Sim. A gente não está te ouvindo. Não. Estão me ouvindo? Sim. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter os termos da diligência solicitada pelo contribuinte e vou aditar a diligência com os termos trazidos aqui pelo Dr. João. Então, a minha conclusão seria a seguinte: acolher os embargos para sanando a omissão do acordo, deferir a diligência requerida no presente processo, a fim de que seja constada a relação dos possuidores destacados pelo recorrente nas solicitadas, devendo ser relacionado o nome e o CPF do possuidor, o referido possuidor, se possível, né, fosse o possuidor declarou alguma área no ano de 2005, ano calendário, a 2007 é que ele solicita, acho que são 2005 a 2007. Em caso negativo, se possui os comprovantes de recolhimento do IPTU, se haveria essa possibilidade. Indiquei aqui qual que seria a metragem deste imóvel, destes possíveis possuidores, para que a unidade preparadora certificasse no processo judicial relacionado final 90-6, que tramita perante a segunda Vara Civil da Comarca de Tijucas de Santa Catarina, constatar perante aquele processo se efetivamente seriam esses possuidores. Aí eu não sei se de repente poderia o patrono me auxiliar no número do processo, seria esse mesmo, né? E, por fim, solicitar a unidade preparadora que transfira cópia da decisão ou do termo, do conteúdo, né, da decisão administrativa que o João falou aqui, que citou e colocou na tela, só precisaria copiar daí para poder anexar aqui. Então, essa seria o meu encaminhamento. Dr. Wesley, essas questões que você está levantando já não foram vistas na autodiligência? A gente não estaria gerando um trabalho profícuo, porque já tem a resposta. Não, o patrono poderia me responder se isso foi tratado na diligência, por gentileza? Sim. O CPF do possuidor do imóvel está aqui, um por um. O nome. O CPF, você não conferiu o número do CPF, mas o nome de cada um dos possuidores está aqui, sim. Ele analisa cada confrontação de cada um desses possuidores que
que foram relacionados. Eles aqui, todos. Eu estou falando das matrículas 24859 e 24860. Se o consumidor declarou a área FISTER, claro que declarou, senão não teria, a gente estava discutindo pensamento aqui. A questão do comprovante de PTU, declarou como área rural, não vai ter comprovação de PTU. Não vai ter PTU. Porque tem que ter em conta que nós já decidimos que a matrícula desse imóvel, as duas matrículas, mais a declaração de TR, comprovam que ele é o sujeito passivo. Isso está decidido. E a diligência não foi conclusiva para afastar essa condição de sujeito passivo. Ela analisa as matrículas que seriam sobrepostas, caso a caso, com os seus proprietários, para que o Luiz Carlos Galotti Bayer, depois tem o Pedro Meller, enfim, todos os proprietários, delimita pelas confrontações para dizer, olha, que parece que tem umas partes que estão sobrepostas, aquelas duas matrículas em nome do contribuinte. Mas não dá para afirmar que são o mesmo imóvel. Essa foi, infelizmente, foi o resultado inconclusivo da diligência. Então, tenho a impressão que identificar os possuidores dessas matrículas que seriam sobre o mesmo imóvel, sobreposto, já foi feito. E se foi declarado ITR, óbvio que foi declarado, a gente está discutindo em cima do valor apurado com base na declaração dele. E sobre a questão de comprovar que a economia de IPTU, acho que não tem sentido muito a diligência disso, né? Porque mesmo que tenha sido pago IPTU, como assim? IPTU de quem? Dos outros proprietários? Teria que, antes de provar que esse IPTU dos outros proprietários influísse nesse ITR aqui, teria que comprovar que esse imóvel do outro proprietário é o imóvel sobreposto sobre esse que está em discussão. Essa que é a grande questão. E para isso a diligência foi inconclusa. E a metragem da posse do imóvel dos indicados também está no relatório de diligência. Caso a caso, ele mostra, de acordo com as matrículas dessas supostas áreas sobrepostas, aqui, por exemplo, a matrícula 30.177, de André de Amorim, folha 112, imóvel medindo 13 metros de frente a leste, com a rua, não sei o quê. Então, ele traz, cada matrícula, ele aponta o tamanho e a localização, no caso de imóveis urbanos. Então, me parece que isso já está nos autos. Esse é que é o ponto. A única coisa que não me parece que está nos autos é a razão pela qual cancelou o cadastro. Porque se cancelou o cadastro porque o imóvel não existe, e se foi a própria unidade preparadora que constatou essa inexistência do imóvel, vai ter que dar aqueles infringentes aqui, ué. Sim, doutor. E até, eu não sei, o patrão já leu e releu certamente esse despacho decisório, mas eu tenho a impressão que o fundamento do despacho deve passar por essa questão aí, da sobreposição de que o imóvel não existe, o imóvel não existe para esse contribuinte. Se for isso, basta que a preparadora aponte esse motivo. Para mim, seria suficiente para excluir esse contribuinte da condição de contribuinte do TR. Então, a minha divergência, doutor Wesley, não é quanto à realização da diligência, é quanto ao objeto da diligência. O doutor Paulo tinha pedido para falar. Diga, Paulo, rápido. A gente já está quase 2 horas. É uma questão importante para falar, entendeu? O patrono compartilhou parte do despacho decisório, a emenda, tem um parágrafo. Está claro que esse despacho decisório se fundamentou nessa diligência que está aqui nos autos, entendeu? Que deu aso a julgamentos favoráveis ao contribuinte em outros processos, que reconheceu a incerteza da existência da área. Então, não tem nada a ser confrontado com esse fato, entendeu? Esse fato reconhece esse laudo que já está nos autos de diligências, relatório de diligência. Então, não vejo factível necessidade dessa confrontação. É uma questão. Outra questão é que essa decisão é posterior ao julgado. Então, não existe nenhuma omissão do acordo a ensejar uma revisão dessa questão do deferimento da diligência por um fato superveniente. Os fatos que ensejariam omissão são aqueles que estavam nos autos. Eu não vejo nem sobre o aspecto material a utilidade dessa diligência e nem vejo uma omissão a justificá-la, entendeu? Sobre esse fundamento. E não vejo a pertinência de fazer uma diligência com base em função de já ter nos autos a fundamental clareza de que essa área é confusa.
a questão do fato gerador não ficou muito bem delimitada e bem clara. Mas isso está decidido, entendeu? No mérito está decidido. O contribuinte tem 3 outras decisões, segundo foi relatado aqui, em sentido contrário. Vai ter oportunidade de manejar o recurso pertinente, entendeu? Junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Agora, a nossa decisão de mérito, eu não vejo como revertê-la, entendeu? Também acho que não tem omissão. E eu acho que a gente tem que se restringir a se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento da diligência nos termos que foram propostos lá no recurso. Se ela já está respondida no processo, eu acho que seria o caso de indeferir a diligência, né? E a gente não pode mudar o resultado, tá? Assim, uma vez que não teve nenhuma omissão, como o Paulo falou. É porque o Wesley pediu primeiro, Veja, depois o patrono tinha pedido a palavra, a gente precisa, né, concluir. Só concluir, o próprio contribuinte diz que alguma área existe, entendeu? Então ele não nega que não exista área, a questão é que é confusa. A área que existe não está clara, entendeu? Em absoluto. Não foi isso? Não existe área nenhuma. A área que existia foi vendida muito antes do lançamento. Então, assim, ainda que seja. Tudo foi vendido. Hoje não existe área nenhuma. Uhum. Bom, doutor Wesley, se eu quer ceder a palavra para a doutora Letícia, você já vai falar? Pode ser que daí no final já encerro com a minha. Que você encerra. Doutora Letícia. Eu vejo muito claro uma omissão no julgado em relação à diligência. E acho muito que nós temos muitos fundamentos para deferi-la, e a questão concordo com o raciocínio do Paulo, um fato posterior não é hábil a amparar uma diligência de um fato novo. Não, mas o pedido de diligência estava ali no processo justamente para aclarar pontos que os julgadores daquela oportunidade reputaram nebulosos. E ao invés de sanar e de enfrentar o pedido de diligência, foi para o mérito. Eu entendo que nós estamos muito limitados aqui em relação à via processual. No entanto, houve um claro pedido de diligência para o conforto, né, para a construção da verdade processual, que é a realização de uma prova pericial, e não foi enfrentado. Então, nós podemos, sim, com base nessa omissão clara, requerer a produção de diligência e aditar aos termos dela, ou modificar os quesitos dela com base em fato novo. Eu entendo que a gente não está engessado em relação a isso. Eu posso falar, presidente? Sim. Então, eu vou além, assim, data vênia, as considerações da presidente. Não raras vezes nós já diferimos diligências para retirar dúvidas do colegiado, tanto em sustentações orais, que foram trazidos novos fatos, que não estava somente no recurso voluntário, né? Então, assim, quando há, no princípio da busca da verdade material, que esse é o princípio, relativamente, que nós temos que utilizar no processo administrativo fiscal, que é o princípio que rege, né, verdade material, eu posso, com toda tranquilidade, deferir uma diligência, aditando ela com fatos novos, inclusive, porque senão não faz sentido eu buscar a verdade material me limitando ao que só o patrono pediu lá. Se eu não estou seguro algo que eu vou julgar, ou convicto, no caso, com todas as provas, e preciso de mais uma prova, o princípio da verdade material tranquilamente me possibilita deferir esse tipo de diligência. Isso eu concordo se fosse um julgamento de um recurso, se não fossem embargos. Mas é que às vezes é a parte. A diligência não foi apreciada no acordo, então, assim, está devolvida a matéria. Uhum. Bom, doutor Wesley, o senhor vai manter o voto tal como está? A diligência completa? Eu preciso dessa decisão para colocar em votação. É que é o seguinte, na diligência da Receita aqui, diferente do que solicitou no ano calendário de 2005 e 2007, se houve a declaração de ITR, não consta, pelo menos aqui, não sei se o João tem alguma ressalva, mas me parece que não consta, obviamente, não sei se era objeto das outras diligências, mas não constou que
se tinha como observar algum pagamento, uma declaração de ITR no nome desses possuidores. O CPF, ao que tudo indica, em princípio, já estaria na diligência, então não precisaria tê-lo aqui. Talvez seria o caso de solicitar, com base nessa diligência, se houve alguma declaração, né, do ITR no ano calendário de 2005 a 2007. E ainda eu colocaria aqui, mas também acho que não sei se há necessidade, porque o patrono disse que não transitou em julgado ainda esse processo judicial. Então eu vou somente manter a diligência para que o João sugeriu, para verificar nos termos dessa decisão aqui administrativa superveniente de 2020, para que possa ser relacionada no processo e, se possível, verificar se houve alguma declaração do ITR ou recolhimento em nome destes possíveis possuidores aqui, para estes anos calendários. Não sei se seria profícua essa sugestão, mas eu acredito que poderia, talvez, até colaborar na busca das informações solicitadas pelo contribuinte, que, de fato, ele não tem como, ele está com dificuldade de citar, até, parece, inclusive, os próprios nomes arrolados aí. Essa ação judicial é desde quando, doutor? O senhor sabe informar? 2013. Então, eu vou manter a diligência nesses termos, presidente. Ok, doutor Wesley. Assim, doutor João. Não sei se seria o caso, talvez, de pedir... Já está a cópia da decisão, já tem cópia ali, né? Então, da decisão judicial, do processo, na verdade, da inicial tem no processo aqui. Então, não precisa, só seriam essas sugestões. É o meu encaminhamento. Doutor João. Eu abro divergência para converter para deferir a diligência, nesse ponto eu não abro divergência, defiro a diligência, mas não nos termos solicitados pelo requerente, mas apenas para que a unidade preparadora junte aos autos o despacho decisório. Depois seria bom que o patrono passasse só o número para a gente identificar claramente. O despacho decisório é referido na tribuna e verifique ao teor da diligência constante dos autos e informe ao teor da diligência constante dos autos se o contribuinte possui aquela propriedade ou não. Porque esse aqui é o ponto, quer saber se ele tem a propriedade. Se ele possuir, ainda que ele esteja discutindo com outras pessoas, não vem ao caso, se ele possui a propriedade, se ele é proprietário daquelas duas matrículas, se elas existem, ele é contribuinte do TR. Ele declarou, ele tem que pagar mesmo. Ainda que possa haver uma controvérsia sobre um outro proprietário, com um posseiro, seja com quem for, sobre a titularidade. Isso não é uma questão que afeta o ITR. Porque se ele consta como proprietário e tem a matrícula no nome dele e declarou o ITR, vai ter que pagar. Só quero que a unidade me aponte isso. Que ela, diante desse despacho apresentado na tribuna, que ela confronte com o resultado da diligência e informe se essa pessoa é proprietário desse imóvel, dessa área de não hectares. Ok. Doutor Kleber. Se era proprietário quando o fato gerador, né? Porque hoje A época do fato gerador. Ele continua proprietário até hoje. Então, assim, a propriedade é uma decorrência da matrícula. Então, assim, sim, a matrícula existe até hoje, sim, porque a ação judicial não acabou. Então, a questão é se ela é a possuidora do imóvel. Existem dois proprietários, eu e o dono da outra matrícula. Então, assim, sim, eu tenho uma matrícula, sim. O outro tem uma matrícula, sim. A questão é a seguinte, eu não sou possuidor e existe um outro proprietário. Esse é o ponto. Então, talvez a pergunta for, existe outro proprietário da mesma matrícula? Aí eu acho que pode auxiliar na descoberta. Doutor João. Bom, eu estou abrindo aqui a lei 9393, e aí, então, agora o patrono me deu uma informação fundamental. O contribuinte
Primeiro eu estava achando de início que não existia área, ele esclareceu, não, ele existe, mas tem outras pessoas lá. E agora está dizendo, não, de fato ele é proprietário, o contribuinte é proprietário porque está matrícula no nome dele, ele é proprietário dessa área. Sim, a questão é que vários são proprietários. Não tem a posse. Não, e existem outros proprietários também, né? Sim, os proprietários também e possuidores. Exatamente, proprietários e possuidores. Sim. Então agora faz todo sentido, agora faz mais ainda sentido o resultado do julgamento que a gente teve em março do ano passado. Se ele é proprietário, ele é contribuinte do ITR, ele não nega a condição de proprietário. Tanto é que ele fez a declaração de ITR, ele é proprietário. E se isso é em conteste, eu acho que não tem que fazer diligência alguma. Porque eu estava entendendo que o cancelamento pudesse ser em razão de ter se constatado que ele não era sequer proprietário, portanto não era contribuinte. Porque que ele não é possuidor, nunca teve dúvida. O contribuinte não tem outras pessoas. Então não tem nem que fazer. Para mim, doutora Sheila, para mim, os elementos que sustentam o lançamento são o faturador, que pode ser a propriedade do ITR, que me parece agora ficou claramente em conteste no exercício, e a existência da declaração que apurou o tributo, que é a declaração do próprio contribuinte que apurou o tributo. Então eu entendo sim, que se ele é proprietário e ele fez a declaração dessa condição de proprietário para apurar o tributo, não estou vendo mais reparo a fazer, tem que interferir a diligência. A matéria que a gente está discutindo aqui nos embargos é a realização ou não da diligência. Então, nesse caso, eu interfiro a diligência. A dúvida que eu tive acabou de ser sanada, que é se ele era proprietário ou não. E, pelo que eu estou vendo, ele é proprietário. Embora não seja o único, embora não tenha posse. Mas ele também é proprietário de uma área controversa. Eu tenho uma matrícula que outras pessoas também têm a mesma matrícula. Assim, a questão é descobrir de quem é a área. Porque, assim, a verdade é que a terra é um fato, né? Eu não devo tributo simplesmente porque existe a matrícula. Eu devo tributo porque eu sou o dono de uma área rural. Se eu não sou o dono dessa área rural, eu não devo tributo. Se outra pessoa é... Doutor, essa discussão a gente já teve em relação ao processo anterior. Eu vou pedir para que a gente conclua, então o doutor João está alterando o voto para indeferir o pedido de diligência, correto, doutor João? Por quê? Com base no artigo 4º da 9393, que diz que o proprietário do imóvel rural, ou possuidor a qualquer título, ou titular do domínio útil, é o contribuinte do ITR. Sim. Eu estou dizendo que essa pessoa não sou eu. Doutor, agora a gente está nos debates, eu vou pedir que o senhor não interfira mais, ok? Eu vou passar a palavra. Agora, então, a gente está em votação. Doutor João, doutor Kleber. Ponho divergência. Doutora Fernanda. Eu vou com o relator, porque eu não entendo outra forma de dirimir essa dúvida que não seja diligência. Eu não consigo visualizar. Ok. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. Eu vou com o doutor Wesley, que é relator, né? E só fazendo uma observação que eu entendi que ele é titular de uma matrícula. Ele não é proprietário. Só isso. Ok, doutora Letícia. Doutor Maurício. Eu acompanho o relator, senhora presidente, pela diligência. Eu vou com a divergência. Aqui no caso voto de qualidade porque tem a ver com o deferimento ou não de pedido de diligência. Então, acordo aos membros do colegiado o voto de qualidade em acolher os embargos sem efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar o acórdão 2301007073 de 3 de março de 2020, para corrigir o fundamento legal da preclusão
e indeferir o pedido de diligência. Correto, doutor João? Parece que tem um acolhimento em parte aí, que é sanar o erro material lá na verdade, ele tem que acolher sem efeitos infringentes, porque tem que sanar o vício da fundamentação legal e se manifestar sobre a diligência. Então, se manifestando, a tese que restou vencida pelo voto de qualidade foi o indeferimento do pedido de diligência, seria isso, né? Tá, mas a senhora colocou aí para retificar o erro material? Sim, acorda os membros do colegiado, por voto de qualidade, em acolher os embargos sem efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar o acordo 2301007073, de 3 de março de 2020, para corrigir o fundamento, para sanando, eu já tinha falado para sanando, para corrigir... Sanando os vícios, são 2 vícios. Sanando os vícios apontados, ok. Isso. Mas esse aí não é, um dos vícios não é por qualidade, não é por, penso eu que não seria por qualidade, seria por unanimidade, que é só o erro material de artigo. Mas aí no final eu coloco que a parte que ficou vencida foi só o pedacinho da diligência, não? Deixa eu terminar aqui para a gente ver se fica certinho. Para corrigir o fundamento legal da preclusão e indeferir o pedido de diligência. Vencidos, vamos ver se está certo, se qualquer coisa a gente altera. Os conselheiros. Por unanimidade, para corrigir o fundamento. Por unanimidade, para. E por voto de qualidade. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes. Vou ter que repetir tudo isso? Em acolher os embargos para, sanando os vícios apontados, por unanimidade, corrigir o fundamento legal. E por qualidade, rejeitar o pedido de diligência. Obrigada. Então, acordo os membros do colegiado para sanando os vícios apontados. Agora, por unanimidade. Vícios apontados no acórdão. Aí eu cito o acórdão e a data. Por unanimidade de votos, corrigir a fundamentação legal da preclusão,
patrono poderia me passar depois só o número ali para eu colocar eu não precisar voltar e ver o vídeo? Seria possível, presidente? Desculpa, o número do quê, doutor? Da decisão administrativa que você colaste de 2020, que era objeto do meu pedido de diligência, aqui do nosso, no caso. Só um minuto abrindo. Só um segundinho, despacho decisório. É sobre esse processo aqui, né? De... Sim, é o único imóvel rural que ela tem cadastrado. Tá. Deixa eu ver aqui. Só segura mais um pouquinho, por gentileza. Deu, doutor, pode tirar. Presidente, a senhora sem áudio. Obrigada. Eu vou ler aqui, doutor João, peço que o senhor me ajude aqui, preste atenção. Acordam os membros do colegiado em re-ratificar o acordo 2301-007-073, de 3 de março de 2003, para sanando os vícios apontados, sem efeitos infringentes, 1. Por unanimidade de votos, em corrigir o fundamento legal da preclusão. 2. Por voto de qualidade, em deferir o pedido de diligência. Vencidos os conselheiros Wesley, Fernanda, Letícia e Maurício, que votaram por deferir o pedido de diligência. É isso, doutor João? Tem alguma sugestão? Vencedor. Voto vencedor. Designado para redigir o voto vencedor. Eu não gostaria de fazer esse voto vencedor, não, Chico. Pode ser o doutor Paulo? Já peguei o do Wesley há pouco aqui, vou mandar para ele já. Pode ser, Paulo? Paulo tá congelado, eu acho aí. Eu vou colocar o Paulo aqui, tá? E sustentação oral. O patrono, Dr. Vicente, Lisboa Capela, OAB Santa Catarina, 16.200. Correto, doutor? Correto. Ok, obrigada, doutor, pela participação. Obrigado, boa tarde, muito bom trabalho para vocês. Até logo. Boa tarde. Acho que o Paulo está tendo problema aí. Paulo, você me escuta? Agora eu entrei no celular que o computador resolveu parar, entendeu? Meu Deus. Vocês estão me vendo? Sim, sim. Paulo, eu coloquei isso para redigir o voto vencedor desse processo, tá? Pode ser? Pode? Porque o doutor João pediu para não fazer. Oi? O doutor João pediu para não fazer o voto vencedor desse acórdão.
dos Posso fazer embargos? sem problema. Pode ser? Paulo, você quer já dar um intervalo e reiniciar seu computador e a gente volta? Pode ser? Eu vou interromper a gravação.